Agora, meio-dia e 16, pelo horário de Brasília, a gente fala sobre eleições, porque o agregador de pesquisas do IPESP, que, lembrando, reúne aí uma série de institutos de pesquisas, divulgou um panorama sobre as eleições municipais do ano que vem. Ontem a gente mostrou para você, com o nosso analista de política, o Yuri Pita, a gente mostrou a situação, o cenário do Sul e do Sudeste. O Yuri Pita já está aqui do meu lado para nos contar agora o cenário do Nordeste. Boa tarde. Tudo bem, Muriel? Boa tarde para você, boa tarde para quem está com a gente aqui. Último dia útil de 2023. O último Brasil Meio-Dia de 2023. Exato. E a gente já olhando para as eleições de 2024. E aí agora a gente vai fazer uma síntese aqui de algumas das principais capitais da região Nordeste. Vamos. A região tem mais capitais, 9 capitais, mas a gente vai falar de 4 delas, Começamos por Teresina, então vamos lá. E aqui tem um cenário interessante, Muriel. O que acontece? A gente tem falado que os prefeitos têm tido favoritismo na maior parte das capitais do país. Mas sempre tem as exceções para confirmarem a regra. É o caso de Teresina, que o prefeito Doutor Pessoa acabou ficando invertido aqui, mas ele está com um índice de 4%, está bem abaixo nas pesquisas. Quem que está na frente? Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, foi candidato ao governo do Piauí, chegou ao segundo turno, perdeu para o governador eleito Rafael Fonteles do PT, mas que vem à frente 43%. Já governou a capital, foi onde teve boa votação. Mas o PT, com Fábio Novo, deputado estadual, tenta chegar pela primeira vez à prefeitura da capital. Lembrando que desde 2002 o Piauí prefere candidatos do PT à presidência, mas tem sido a grande fortaleza do PT em termos proporcionais. Sempre é um dos estados que mais dá votos, porcentagem de votos para os candidatos à presidência do PT e que tem já um histórico de governos do PT. Esse é o desafio, tentar com a força de Lula e do governador fazer essa virada. Por enquanto, Silvio Mendes, do União Brasil, opositor do PT, é muito próximo, por exemplo, do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, é quem está na frente. Passando para a nossa próxima capital, que vai aparecer aqui no nosso telão, o Recife, aí é a regra sendo confirmada. O prefeito João Campos, muita força ali, levaria em primeiro turno se as eleições fossem realizadas hoje. Ainda tem um recall muito forte do ex-prefeito João Paulo, do PT, e a vice-governadora Priscila Krause, de Cidadania, com 7%. E é interessante, desculpa te interromper, mas a gente está vendo Teresina, também em Recife, esse cenário de ex-prefeitos voltando também e se candidatando novamente. Né? Ou pelo menos sendo os nomes mais lembrados, ou que tem mais força nessas cidades. Acaba sendo... São mais conhecidos, É um momento, né? Exato, que mais conhecidos, o recall ainda faz muita diferença, mas aí a gente vê alguns nomes, por exemplo, da vice-governadora Priscila Krause, que pode ser a candidata ali defendida pela governadora Raquel Lira, e o ex-ministro Gilson Machado, do PL, ainda com 2%, não tendo a mesma força ali, representaria o bolsonarismo na capital de Pernambuco. Mas o cenário de João Campos, assim muito favorável, né? Como do Rio, por exemplo, do Rio de Janeiro, exatamente, são os principais cenários que a gente fala de realmente ter uma vantagem muito ampla, né? Pelo que a gente está vendo desde ontem, Yuri. Sim, são alguns dos que têm aí um amplo favoritismo. O que está com o índice mais alto pelo agregador IPESP Analítica é o prefeito de Macapá. Ele está com mais de 60%, doutor Furlan. Já a gente chega lá, A gente vai chegar na região norte. Vamos passar para a nossa próxima capital ali do Nordeste. Dá uma vontade danada de estar nessas praias, né? Só a cidade de pegar um Teresina é a única desse. capital que não tem praia, mas vale a pena visitar, que é uma cidade muito bacana, conheço. E o litoral do Piauí é o menorzinho, mas os piauienses dizem que é o mais bonito, é isso. Aqui Fortaleza, que também tem um litoral mais do que bonito e tem um dos grandes, vocês estavam falando do Réveillon do Rio de Janeiro, mas de Fortaleza também é ali. É pau a pau. Só que ali também o prefeito José Sarto está enfrentando dificuldade, não está como favorito nas pesquisas. Ele do PDT está com 16%. Quem que ele derrotou na eleição de 2020? O capitão Wagner, na época era deputado federal, muito próximo do bolsonarismo, ele está com 33% na frente. Luiziane Lins, mais uma vez, uma ex-prefeita aparecendo aí com um recall muito forte, mas há uma questão ali, toda uma discussão política, se o PT vai de fato lançar a Luiziane Lins ou se vai buscar um novo nome na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia do Ceará é cotado ali para deixar o grupo ali de Cid Gomes e ser o candidato
a prefeito. Mas, de qualquer modo, é um cenário... E o PL aqui embaixo. E o PL ali embaixo. Mas o capitão Wagner, embora seja do União Brasil, é um nome, pela patente, né, claro, de atuação na Polícia Militar, tem uma força muito grande no eleitorado bolsonarista. Então, acaba sendo ele quem puxa para si o eleitorado conservador. Ele também concorreu ao governo estadual, não conseguiu, chegou ao segundo turno, mas não conseguiu se eleger, perdeu para o governador Eumano de Freitas, mas tem ainda alguma força. E para terminar, tem mais uma capital? Tem, claro. Não, a gente faltou Salvador, minha gente. Falta Vamos Salvador. puxar a arte de Salvador. Daqui a pouquinho vem. Mas, Yuri, aproveitar para a gente continuar falando sobre esse agregador, porque ontem a gente explicou um pouco como ele funciona. Porque quando a gente ouve a palavra agregador de pesquisas, a gente pensa que ele está somando todas as pesquisas que foram feitas agora em 2023. Mas não é bem isso, né? Não é uma soma das pesquisas. Exato. Não é que nem a média da escola que você pega, tirou 7 no primeiro trimestre, 6, depois 7, soma, divide por 3. Você está sabendo muito essa coisa aí de escola, né? Sim. Tem filho e enteada para isso. Mas o que o agregador faz? Ele é um algoritmo que conta com inteligência de machine learning, né, de aprendizado de máquina, para fazer o quê? As pesquisas mais recentes, elas têm um peso maior do que pesquisas mais antigas. O histórico do próprio instituto que faz a pesquisa tem mais peso do que um instituto menos tradicional ou que não foi tão bem no seu desempenho em outras eleições. Então, tudo isso, a gente ontem recebeu o Antônio Lavareda no WW e ele deixou explicado como com esses mecanismos, com esses instrumentos de análise de dados, de estatística bastante robustos, você consegue ter um cenário mais preciso, mais completo do que você ter apenas uma pesquisa. E o agregador também permite que você tenha uma série histórica mais longa, justamente porque se um instituto deixar de fazer pesquisa ou os nomes mudarem, mas você tem essa série, você consegue ponderar, fazer um contrabalanceamento e com isso ter um desempenho, ter uma linha mais clara de como foi o comportamento eleitoral nessas cidades ao longo do tempo, Muriel. E é uma tendência que a gente está vendo que vai se estender ao longo de 2024, né? Porque a gente percebe que estamos utilizando já esse agregador no finzinho de 2023 com as últimas pesquisas, mas aí quando as campanhas realmente começarem, aí se intensifica, né, Yuri? Exato. E tem outra coisa, a gente ainda tem especulação de nomes. Então, em alguns casos, o agregador vai colocar 2 nomes do mesmo partido. E não é que está errado, é porque justamente como ainda não tem uma definição, ainda não tem candidatura oficial, ainda há disputa dentro dos próprios partidos, então pode surgir mais nomes e para os partidos é importante ter isso justamente para fazer a escolha, saber quem que... Quer dizer, eles já têm isso com as suas próprias pesquisas. O que o agregador faz é pegar as pesquisas que foram publicizadas, ou seja, foram divulgadas, que colocaram o tamanho da amostra, que colocaram a metodologia, a margem de erro, se é presencial, se é por telefone, e com isso tentar chegar ali a um cenário mais preciso possível e conseguir ter, formando ali os frames desse filme que vai ser a corrida eleitoral nas capitais e no Brasil todo, 5.569 municípios que vão ter eleições municipais no ano que vem. Maravilha. A gente tem Salvador aqui ou não temos Salvador? Eu acho que a gente acabou ficando sem. A gente está sem. Vamos de cabeça aqui bem rapidinho só para falar, porque afinal de contas Salvador é o quarto maior colégio eleitoral lá. Mais uma vez a regra sendo confirmada, o prefeito Bruno Reis do União Brasil está na frente, tem uma boa vantagem. 38% tenho aqui, Bruno Reis do União Brasil. E a segunda colocada é a deputada federal e ex-prefeita de Salvador, Lídice da Mata, do PSB. Com 10%. Com 10%, uma margem bastante grande ali entre os eleitores. E digo até mais. Gentílico de Salvador? Soteropolitanos. Soteropolitanos. E Salvador eu sei, minha gente. João Roma, logo atrás do PL, aparece logo atrás. Do governo Bolsonaro. Com 7%. Olívia Santana do PCdoB, 7% também. Está empatado ali atrás, esse cenário. E o Geraldo Júnior do MDB com 5%. Esse é o cenário. Importante lembrar, você mencionou a pré-candidata do PCdoB. Sim. O PT tem uma federação com PCdoB e PV, ou seja, esses 3 partidos obrigatoriamente vão ter um único candidato, tem que ter um acordo entre eles. Então, se for a Olívia candidata, ela vai representar o PT num estado que o PT governa já está no 5º mandato no estado, mas nunca governou a capital. Nunca capital? A capital Salvador não, que é uma tendência que acontece em vários estados do Nordeste. Desde que Lula foi eleito pela primeira vez presidente em 2002,
o Nordeste se tornou um reduto do petismo dos candidatos do PT à presidência. Naquela eleição, só Alagoas que não elegeu o Lula em 2002 e depois todos os 9 estados sempre deram vantagem para os candidatos do PT, Dilma Rousseff, Fernando Haddad e Lula no ano passado. Mas nas capitais, o PT enfrenta alguma dificuldade nas eleições presidenciais ou nas eleições municipais. Então, alguns estados, o PT tem tradição de ganhar governos, mas enfrenta dificuldade nas capitais desses estados. Yuri Pita, que é a nossa Wikipédia aqui de eleições. Obrigada, logo mais a gente volta a conversar. E tem outras capitais ainda para a gente falar por aqui.